Fala aí galera que tá querendo aprender inglês, hoje a gente vai falar um pouquinho de inglês aí. Eu acho que uma coisa legal que a gente poderia comentar a respeito seria a respeito dos métodos que a gente tem de aprender inglês, né? A gente tem bastante métodos hoje em dia, mas eu quis separar ele em quatro principais. Eu acho que quatro principais, eu acho que os quatro mais legais assim pra gente aprender e ver qual que é o melhor pra você, o que você tem que julgar, o que é o melhor pra você. Eu vou dar uma olhada pro lado aqui, mas é que eu tô vendo aqui as anotações que eu fiz, né? Roteirinho. Então, eu separei em quatro principais. Os quatro principais são as escolas regulares de inglês, as escolas com métodos novos que a gente tem aí no mercado, o método Calum, que pra mim é um método bacana também, e o professor particular. Vamos falar um pouquinho desses quatro métodos, quais são as vantagens e desvantagens desses quatro métodos para você. E você julga qual que é o melhor para você. No final eu vou dar para você um parecer de como eu acho mais legal de você aprender inglês. Vamos lá. Vamos começar com as escolas tradicionais de inglês. SNA, Willard, Kubuka Inglesa, TISC, Ike Bill, essas escolas aí. Que eu não vou falar o nome porque vai que dá merda isso aí. Então o negócio é o seguinte. Essas escolas, elas têm uma coisa muito legal que é o quê? Elas já estão consolidadas no mercado, então as pessoas com certeza aprendem inglês com ela, mas a desvantagem dela é que vai muito tempo. Então você tem muito tempo para você aprender inglês. Isso é difícil. Muitas dessas escolas, elas demandam até 8 anos para você aprender inglês. Então assim, se você tem 10 anos e quer saber inglês com 18, beleza, fechou. Mas geralmente não é isso que acontece com a gente. A gente quer aprender inglês para ontem. A gente precisa para o mercado de trabalho, para viajar, para fazer o que a gente quiser. Então não é muito viável. Uma outra coisa também dessas escolas que eles têm são materiais delas, geralmente são muito caros. Então a gente tem que comprar material. Então você compra material, daqui 6 meses você compra outro. Se reprovar, você tem que comprar de novo. E assim por diante. Você tem muitas pessoas na sala de aula. O que isso é legal? É legal porque você tem bastante gente para você conversar do mesmo nível que você. E o que isso não é legal? Às vezes você tem aquela dúvida. Você quer tirar com a sala de aula, quer falar com o professor, mas você fala assim: putz, cara, essa dúvida minha é muito imbecil, cara. Como é que eu não entendi isso? E eu digo pra você, não existe dúvida imbecil. Toda dúvida, ela é pertinente. Você tem dúvida, você não entendeu direito, o professor não explicou pra você direito. Se você falar uma dúvida pra sala de aula, acontece que você fica constrangido de tirar a dúvida. Se você tira essa dúvida na sala de aula e o professor te constringe com isso, o seu professor é um idiota. Essa é a realidade. Não é você está ali para aprender. Você está aprendendo, você está ganhando conhecimento, você está querendo aprender mais o inglês e aprender mais com essa língua da hora que a gente fala para o mundo inteiro. Uma outra coisa que tem nessas turmas, às vezes a gente tem, às vezes, não é toda vez, às vezes só tem um aluno ou outro que tem uma dificuldade de aprendizagem. E ele não é obrigado a aprender na mesma velocidade que você. Então, tenha paciência com ele e azar o seu. Porque o negócio é o seguinte, tá todo mundo ali aprendendo, mas às vezes tem um aluno que ele tem uma dificuldade. Então você tem que realmente prestar atenção e tal, e a turma vai ficar um pouco atrasado por causa de alguns alunos ou de algum aluno. Isso acontece, mas é normal, gente. O cara não tem que aprender na mesma velocidade que você. Não adianta você ficar bravo com ninguém. Porque o negócio é o seguinte, cada um vai aprender na sua velocidade, você vai aprender na sua, vai aprender na dele. Às vezes você é o cara que está com dificuldade. E isso acontece pra caramba. Então isso acontece mesmo dentro das salas de aula. Então fique esperto, então fica tranquilo que isso acontece. Mas, bola pra frente. Outra coisa também é que essas escolas, elas demandam de tempo de você ficar na escola para elas ganhar dinheiro. Então parece que ela tem esses cursos longos de 8 anos. Porque daí você tem que ficar lá, então você tendo que ficar lá, você vai ter que ir pagando e tal, e eles vão lucrando. Então é isso. Então é um modelo consolidado de negócio, né? O segundo método é um método legal, que é esses métodos novos. O que, pra mim, eu não fiz esses métodos, então assim, todos esses eu passei por eles, mas esse realmente eu não fiz, então eu fiz uns períodos testes com eles, para eu não precisar pagar e tal, porque eu já sabia inglês na época. Mas o que acontece? Eles são basicamente a mesma coisa que esses métodos antigos. Porém, a diferença que tem é o quê? Você vai no seu ritmo, você vai fazer na hora que você puder. Então assim, tem horários flexíveis, isso é bom pra caramba. Mas às vezes você não consegue tirar a dúvida que você precisa, às vezes você tá com aula, você não tiver o professor remoto, tudo mais. Tem tudo isso que você tem que ver que vale a pena pra você. Além de outra coisa, que quando depende só de você de aprender inglês, é difícil. Então eu digo pra vocês por causa de mim. Eu acho que assim, é difícil você ter a responsabilidade de você fazer aquilo todo dia, entrar todo dia no mesmo horário, fazer aquilo toda hora, todo momento você tá esperto com aquilo.
para você fazer aquilo. É lógico, você pode ter algumas ferramentas neurolinguísticas e de rotinas para que isso torne uma rotina para você no seu dia a dia e você, deslanche fazendo lá, sem problema nenhum. Então, mas assim, eles não diferem muito dos métodos tradicionais, né? Porque também vão querer que você fique lá por mês e tal e tudo mais. Mas beleza. Outra coisa que esse método tem é esse tempo de aprendizagem, às vezes impossível de você pensar. Tipo, em 6 meses você sai falando inglês. Gente, pode ser que você melhore muito em 6 meses? Pode. Mas aí te demanda muito, de uma carga horária muito grande, de você... se você tiver 8 horas por dia para ficar estudando inglês de segunda a sábado durante 30 dias, você vai ter uma evolução. Mas assim, se você engolir todo o conteúdo de uma vez também, é ruim também, porque você fica estagnado com isso. E é ruim. Então assim, pense que o quê? É bom que você tenha seu horário, mas ao mesmo tempo, tipo, esses horários impossíveis aí, nossa, cara. É difícil, cara. É difícil você aprender inglês nessa época rápida, assim. E lógico, você tem que ir aprendendo aos poucos. Eu acho interessante você aprendendo aos poucos. Vamos lá. O método Kalam é um método bacana que eu acho que, tipo assim, você fala todo dia, você tá todo dia em contato com o inglês, então você tem... E outra coisa é que você tem que ir lá, então assim, isso é bom, porque, você demanda esse esforço de você ir lá, você não vai ficar perdendo tempo lá, então você vai falar bastante. O que é ruim no método Kalam pra mim? A parte de gramática do Kalam, eu acho fraca, eu acho que, tipo assim, eles poderiam focar mais. Mas é que o método não é esse, o método é você falar pra caramba. Então assim, o método é legal porque quer que você desemboque de falar, mas às vezes você, fica travado. Então assim, para uma primeira impressão de inglês, tipo, você chegar no método Kalam e começar com o método Kalam, é difícil, cara. Porque você fica assustado, você fica... Às vezes você não se adapta, aí você não gosta e tal. Outra coisa que é legal, eles trocam bastante de professor, não? Então em cada semana, se eu não me engano, eles trocam de professor. Isso é ótimo, acho legal isso. Mas aí você tem mais afinidade com o professor, menos com o outro, quer ter aula com o outro e tal, e tem isso também. Então assim... o método Kalam é legal que fala bastante, mas você repete bastante também. Então falta um pouco de gramática no método Kalam. Mas por ser todo dia e fazer você ir lá, eu acho uma vantagem também legal. É bacana você ter que ir lá também. Mas também tem material, tem tudo isso. O quarto método que eu vejo é o professor particular. O quarto método que eu vejo é o professor particular, que pra mim é o melhor. Uma questão que você quer aprender rápido e precisa aprender inglês rápido, a gente não tem isso de eu tenho 8 anos para aprender inglês, ou preciso aprender agora inglês. Então assim, o professor particular é legal porque, primeiro que você está sozinho com ele, então você estando sozinho com ele, você está super tranquilo em aproveitar ao máximo os 50 minutos de aula. Por quê? Porque você vai aprender os 50 minutos de aula tanto somente com o professor, você não tem como se distrair muito. Às vezes está com 2, 3 pessoas, legal, acho que bacana também, porque estão todos focados ali, uma sala muito grande que eu acho que essas coisas acabam acontecendo. Então você estando com 2, 3 pessoas, te ajuda muito no método de você falar inglês. Uma pessoa estando diretamente com você lá, você não tem para onde você perder. Então você tem um aprendizado mais rápido, o aproveitamento melhor dos 50 minutos, você não consegue se distrair. Você tem o professor que está aí direto com você. Você consegue fazer uma coisa muito legal, que é o quê? Focar suas aulas para o que você gosta ou precisa. O que acontece? O professor particular, ele pode realmente fazer para você a aula no que você precisa. Então assim, professor, eu quero falar de artes, de música, eu quero falar de cinema, eu quero falar de comida. Então assim, o professor consegue fazer o que a aula tenha essa direção. E ele tendo essa direção, é legal porque você vai se sentir mais motivado a estudar inglês. Entendeu? Então assim, um exemplo claro, assim, no meu ver, mas não ao inglês. Eu queria aprender a tocar violão. Então eu queria aprender a tocar violão e tal, não sei o que. A primeira vez que eu aprendi a tocar violão, eu já vi com uma pessoa que sabia tocar violão e falou assim pra mim, toca Flores, eu acho que é do Paralamas de Sucesso, que é uma música fácil de você tocar, é legal. Fui lá, baixei Flores, no Cifra Clube, legal pra caramba, e fui fazer, só que, uma música que eu não sabia, uma música que eu não gostava, um ritmo que eu não achava legal. Fiquei frustrado, primeiro momento, e a primeira coisa que eu falei, não vou aprender a tocar violão, cara, é chato. Se essa música aqui é fácil eu não consigo, tô ferrado. Quando eu tava viajando, vi um violão do lado e tal, peguei um violão, então, peguei o violão, troquei as cordas dele lá, que pedi pra mulher, e fui tocar e falei assim, vou tocar uma música do Fernando Sorocaba. Peguei uma música do Fernando Sorocaba, eu dei sorte que peguei uma música fácil ainda, mas assim, peguei uma música do Fernando Sorocaba, que eu gosto muito, que eu acho muito legal, e aí isso fez com que eu tivesse um proveito muito bom. Então assim, porque daí eu tava motivado a fazer. Então assim, porque você tem um motivo pra fazer aquilo. Então pra mim assim,
bacana, Fernando Sorocaba, eu gostava, o ritmo eu gostava. Em uma semana eu tirei a música, na outra semana eu tirei outra música e depois vi que um ritmo dava pra tocar 20 músicas. Então assim, a questão é que você vai aprendendo as coisas, vai aprendendo o seu método, então vê pra você o inglês o que é melhor pra você aprender e pra você é o que faz mais sentido pra você. Terminando o vídeo, vou falar pra vocês agora uma estratégia que eu acho que pra mim faz sentido, entendeu? Então assim, pra mim faz sentido, acho legal vocês pensarem também, acho que ver os 4 métodos, ver qual que é mais legal pra você, mas assim, o que pra mim faz sentido é o quê? Meu, faz um professor particular durante um tempo, pega um professor particular legal, bacana, gente boa, da hora, que gosta do que faz, que gosta de estar estudando, de dar aula. Por quê? Porque daí ele vai te motivar a estudar, você vai gostar de estudar, você vai achar legal estudar, você vai pegar bem estudar, vai ficando cada vez mais confortável com a língua, com a gramática, com aquilo, vai conversando, vai falando. O professor particular, ele não precisa estar atrelado na sua casa ou no lugar. Eu acho isso muito legal, porque eu geralmente pegava meus alunos e a gente falava, mano, o que a gente vai fazer hoje? Hoje é uma aula de conversação, nós vamos pro shopping. Pô, ia pro shopping, trocando ideia das coisas do shopping. Pra quê? Pra você ir falando e tranquilo, tá ligado? Porque você fica com uma vergonhinha de falar inglês. Isso você tem, todo mundo tem, é normal. Mas assim, então pra você ir perdendo isso e ficando cada vez mais confortável com a língua. Mais confortável com ela de você falar, de você aprender, de você conseguir ir galgando esses passos pra aprender o inglês. Aí, beleza. Aí você falou assim, putz, cara, legal, acho que eu já fiz o professor particular, tô confortável com a língua, com a gramática, achei bem bacana tudo. Pula pro Kala. Por que o Kala é legal? Porque o Kala vai fazer você falar pra caramba. Então assim, vai ser legal que você vai pra lá e você vai começar ou vai estar no nível que você já sabe o que você tá falando, então você não tá naquele hack e repete. E você começa a trocar ideia com os caras e começa a ensinar eles também. Isso vai fazer você aprender mais ainda. E lá você falar todo dia vai ser um diferencial. E você vai ter um professor por semana, você pode falar diferente. Pode falar diferente, vai ter diversas pessoas para você conversar. E isso vai te ajudar muito. Acho que assim, professor particular, até você ficar confortável com a língua e bacana, isso vai do seu tempo, vai do seu aprendizado. Cada pessoa é uma pessoa, cara. Eu tenho isso na cabeça. E o outro, vai pro Kala e aprende a falar tranquilamente, ensino pessoal, vai ser bacana, vai ser legal pra você e vai ser bacana pra você aprender inglês em 2023. Fica com Deus, bons estudos e tamo aí e aprendendo inglês cada vez mais, beleza? Caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, deixa um comentário aí e deixa um like pra mim que é bacana também. Fica com Deus, tá? Bons estudos pra você e até a próxima.